Olá, eu sou Roberto Padovani e vou ministrar o curso de Dados e Microdados que ajudam a entender a educação no 4º Congresso Internacional de Educação do GEDUCA. Essa primeira parte será gravada, mas logo em sequência estarei ao vivo para tirar dúvidas, tá? Então, como eu falei, eu sou o Roberto Padovani, eu sou estatístico de formação, com mestrado em estatísticas públicas, fiz também um MBA em Data Science na FGV do Rio de Janeiro, e a minha trajetória sempre foi com estatística na área educacional para apoiar tomadas de decisão com base em evidência. Atualmente, trabalho na Compêndio, que é uma empresa de Data Science para impacto social. Nesse minicurso, a gente vai apresentar um pouco como usar dados educacionais sem precisar conhecer nenhuma linguagem de programação e poder tirar alguns insights. Vamos lá? Então, gente, vou apresentar um pouquinho para vocês antes alguns conceitos de data science e estatística, tá? Então, vamos pensar um pouco o que move um laboratório de data science, tá? A primeira coisa que um laboratório de data science tem que ter, né, é uma formulação de hipóteses. Então, hipóteses bem feitas geram perguntas inteligentes e que aí sim a gente consegue processar dados, fazer análises, né, e entregar um produto final, seja esse produto final um dashboard, um relatório técnico, às vezes é um número para poder fornecer, né, para algum meio de comunicação, tá? Agora, entre a hipótese e o produto final, existe um mega trabalho. É uma estradinha de vai e volta, processamento de dados, transformação de dados, coleta, enfim, tem uma série de processamentos que são muito custosos em relação a tempo, né? Então, essa etapa ela consome grande parte de uma rotina de laboratório de data science. Tá? Quando a gente vai para análise, o que acontece? É um momento que você começa a encontrar insights, ver o que os dados estão falando, e esse momento pode ser que você gere novas hipóteses, ou que você precise de novos dados, tá? Então, é um momento sempre de vai e volta de fluxo de dados, tá? Mas, assim, o que é o mais importante aqui é fazer, na verdade, as perguntas. Isso é o que move um laboratório de dados, tá? Essa tela aqui, a ideia é mostrar um pouco alguns conceitos que já tem na área da educação e outros conceitos que a gente pode implementar, tá? Então, quando eu falo numa análise descritiva, um exemplo poderia ser a evolução histórica do IDEB, tá? Isso está muito atrelado ao o que aconteceu, né? Qual foi a evolução. Então, isso é um exemplo de análise descritiva. Ela tem um valor para um negócio, para o conhecimento, e ela exige, na verdade, um baixo conhecimento de estatística e de programação. Tá? Então, tabelas descritivas, análises descritivas, estão muito relacionadas ao que aconteceu. Então, na verdade, nesse ponto, a gente acaba não usando uma programação tão intensa, né? Um conhecimento de estatístico tão robusto. Tá? A segunda parte, aí sim, já tem um grande valor para o negócio também. Né? Ele busca entender qual é o motivo, que é a fase diagnóstica. Tá? Então, ela tem também uma dificuldade de estatística maior. Tá? Então, um exemplo aqui seria a gente associar as avaliações de impacto. Então, quando você elabora a avaliação de impacto de um determinado programa na área educacional, você quer entender
se a hipótese que gerou esse programa funciona, não funciona, o que funciona dentro desse programa. Então, o objetivo é sempre melhorar essas políticas públicas. Tá? Então, a diagnóstica ela já tem um conhecimento maior de estatística, o que dá um valor maior para esse conhecimento na área educacional, né, do que a parte descritiva. Tá? Então, olhando para esses dois pontos que a gente falou até agora, a gente está sempre olhando para o passado. Tá? E aí que vem uma visão nova chamada de data science. Tá? Então, essa visão nova, ela permite a gente, com base nos dados que passaram, prever o que vai acontecer. Tá? Então, vou dar dois exemplos aqui. Suponha que você queira... Você é um secretário de educação e queira fazer uma ação, um programa de combate à evasão escolar. Né? Quer dizer, vocês têm mais ou menos o histórico bem documentado, né? O INEP tem dados públicos disso, sobre as matrículas de alunos que abandonaram. Né? Então, você pode fazer uma análise desse passado, e aí estaria muito na parte descritiva, diagnóstica, né? O que causou o abandono, gravidez, né? Foi a gravidez, mercado de trabalho, enfim. Mas a outra forma que você pode olhar para esse dado é sabendo o seguinte, olha, com base no histórico que passou, qual é o aluno ou a matrícula que tem grandes chances de abandonar a escola. Né? Então, isso aí já tem um ganho maior, no sentido que você pode tentar prever qual é o aluno que vai abandonar e onde esse aluno está. Ou seja, você consegue elaborar políticas públicas mais assertivas para o combate à evasão. Tá? E isso aí a gente pode traduzir também para modelos que usam texto. Por exemplo, as escolas que elaboram um plano de ação. Esses planos de ação, eles foram bem elaborados ou mal elaborados? Então, a gente consegue elaborar modelos preditivos para dizer, no momento que a pessoa está digitando o plano de ação, se aquele plano de ação é um plano de ação bom ou não é um plano de ação bom. Tá? E aí entra a parte prescritiva, que é um pouco aquilo que eu já falei, que com base no conhecimento de qual aluno vai abandonar, em qual escola ele está, que tipos de ação eu consigo elaborar. Né? Então, posso ver isso no espaço, no território, e tentar identificar se esse padrão é um padrão territorial, se não é, que escola eu preciso priorizar. Então, é um pouco assim, olhar para os dados e o mesmo conjunto de dados, dependendo da pergunta que você fizer, vai se encaixar em algum momento dessa curva. Tá? Então, depende muito da pergunta e, assim, basicamente, as perguntas ficam muito na parte descritiva, diagnóstica, mas é bom a gente entender que há também modelos de predição que podem ajudar muito tomadas de decisão em políticas públicas na área educacional. Então, assim, um pouco aqui do roadmap, né, da elaboração da preditiva é o seguinte, por mais que a análise preditiva seja de grande valor para o negócio, você não consegue fazer essa etapa se você não fizer as etapas anteriores. Então, você tem que fazer uma descritiva básica dos seus dados, você tem que entender que variáveis estão correlacionadas ou não. Quer dizer, não adianta você pegar variáveis que não são correlacionadas e colocar no seu modelo só porque melhora o modelo. Quer dizer, você tem que buscar entender se existe
alguma correlação entre seus dados, né? Então, isso, a literatura tem muito aí, vasta, né? Você pode pegar diversos pesquisadores da área educacional que tem diversos artigos mostrando variáveis que são determinantes para determinados fenômenos, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala em data science, a gente geralmente pensa que tem um gnomo, né, com um gnomo com uma fada madrinha que aperta um botão lá e eles começam a agir. Então, na verdade, isso aqui é para ilustrar que não, né? Isso aqui é para ilustrar que a vida de um cientista de dados ela requer muito esforço de conhecimento, tanto do negócio, de tentar entender, tanto de matemática, tanto de estatística, e também de software, tá? Então, isso aqui é uma pequena lista de softwares por funcionalidades, né? Então, você tem software para poder extrair dados, para elaborar modelos preditivos, né? Você tem software mais voltados para a parte descritiva da visualização, aí entra também aquela parte de processamento de linguagem natural, né, de deep learning, entender modelos usando voz ou vídeo, né? Então, isso aqui é uma gama de software, né, que podem ajudar um cientista de dados a resolver esses problemas. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que, apesar de ter esse conjunto enorme, a gente consegue olhar para dois, três e resolver um problema. Às vezes a gente consegue resolver olhando apenas um software, tá? Que é o que a gente vai olhar hoje, tá? É, qual é a ideia? A ideia hoje é a gente brincar um pouco com os dados que estão no site do INEP, né? E começar a produzir visualizações de forma fácil, sem precisar conhecer nada de programação, zero, tá? Isso é uma vantagem muito grande, né? Ou seja, requer um esforço menor, mas, por outro lado, ele também, a gente tem que estar atento a algumas questões que são inerentes às bases de dados, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar um pouquinho no site do Tableau para mostrar para vocês como baixar esse dado, tá? Então, gente, basta entrar nesse site, digitar no Google Tableau Public, tá? Você vai entrar nesse site aqui. Nesse site você consegue baixar o seu aplicativo. Basta você colocar aqui o seu e-mail, tá? Então, por exemplo, eu baixei aqui, ó, dados@compendium.com.br, clico em baixar o aplicativo, tá? Ele automaticamente vai fazer aqui o download, né? E aí, se não, ó, repare que ele já veio. Se não vier, você tem que clicar aqui, né? E se você utilizar um Mac, você tem que pegar uma versão um pouco diferente, tá? Então, você pode aproveitar enquanto ele está baixando, né? E fazer a sua inscrição. É simples, você não tem que botar nada, CPF, nada disso. Você bota o seu nome, tá? O seu e-mail e cria uma senha, tá? Então, vamos guardar essa senha e depois eu mostro por quê, tá? Então, lembrando, esse Tableau é o Tableau Public, tá? Ele tem as mesmas funcionalidades que um Tableau pago, tá? Porém, a única restrição é que a gente só consegue salvar dados na nuvem do próprio Tableau. Eu não consigo salvar na minha máquina, tá? Então, o que acontece? Tudo que eu fizer vai ficar disponível em uma galeria Tableau. Então, eu vou até entrar aqui a galeria, tá? Então, na galeria, assim, você pode montar dashboards e
O dashboard pode ser tão bonito quanto vocês queiram. Olha, não tem limite, né? É uma questão um pouco de gosto, mas, assim, entrando na galeria, vocês podem ver diversos dashboards, tá? E, inclusive, algumas instituições usam isso para colocar no site, tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, BNDES, né? O BNDES, ele tem aqui, ó, um conjunto, vou entrar no autor, tá? Então, eles criaram um canal de visualização de dados, em que cada dashboard aqui está. A gente pode clicar e navegar aqui, né? Isso aqui são dados públicos, mas ele está inserido em alguma página dentro do IBGE, perdão, do BNDES. Então, aqui, se você digitar BNDES estatística, né, você pode ver alguns sites, né, alguns links do IBGE com o Tableau, tá? Então, depois tem que fazer uma busca e tal, e ele vai estar inserido aqui dentro. Então, ó, repara, isso daqui é um dashboard, vou voltar aqui, ó, para a página do Tableau, ó, isso aqui é a página do Tableau. Repara aqui que eu estou nessa guia do Tableau Public, tá? E agora eu vou para a guia do BNDES. Então, olha, ele está inserido numa página normal, tá? E isso aí tem um limitador, que ele aparece a barrinha dele, mas, enfim, são dados públicos, está aberto, você consegue inserir num site de uma maneira simples e tem alguns meios de comunicação que utilizam isso, né? O New York Times usava. Então, voltando aqui para o PPT, no site do INEP, né, nesse site novo, eles fizeram uma modificação e você consegue encontrar muitos dados ali na própria página inicial. Basta entrar e sair rolando até que você vai chegar nessa parte de centrais de conteúdo, tá? Então, quando a gente entrar nessa parte de centrais de conteúdo, a gente vai clicar em dados abertos, tá? Em dados abertos, vai aparecer esse conjunto de dados que a gente vê aqui, tá? Então, você tem um plano de dados abertos que tem muito a ver com governança e como é que eles pensam, né? Como é que funciona essa disponibilização de dados. Tem a parte de indicadores educacionais, que são indicadores já construídos e fornecidos pelo próprio INEP, ou seja, ali você consegue encontrar o, o indicador de nível socioeconômico, os indicadores de taxa de rendimento, as taxas de evasão, de promoção, complexidade de gestão da escola, índice de esforço docente, enfim. A gente já entra para dar uma navegada. Tá? Tem a parte de microdados, que é onde eles disponibilizam realmente dados do censo escolar, né, do Enem, do SAEB, enfim. O microdado ali no nível do aluno, então que você consegue mexer e brincar, né? Obviamente se preocupando com metodologias, né? Tem a sinopse estatística, que é um conjunto de tabelas do próprio censo escolar, né? Com dados já consolidados, tá? Tem os resultados do IDEB, disponibilizando dados do INEP de diferentes formatos. Tem o Data Escola em Brasil, que estava em reformulação, tem o INEP Data, investimentos públicos em educação, enfim, é um pouco o paraíso dos cientistas de dados, né? Então, seguindo nisso, eu vou entrar lá no site, tá? E vou mostrar para vocês também por que é importante a gente usar as metodologias e ler tudo que vem ali de informação dessas bases de dados, tá?
Então, entrei aqui no site do INEP, tá? E estou descendo com a barra de rolagem até encontrar centrais de conteúdo, né? Então, em centrais de conteúdo, eu tenho aqui os dados abertos, que a gente já viu, clico nele, né? E aparece aquela gama de informações, tá? Então, vou mostrar um pouco os indicadores educacionais, os microdados e os resultados do IDEB, tá? Então, olhando aqui, ó, nos indicadores educacionais, eu tenho um conjunto de indicadores, né, ou mais de indicadores, então, taxas de rendimento, né, posso pegar aprovação, reprovação, abandono, tem um índice de esforço docente, nível socioeconômico, então eu posso ir mudando aqui, tá? E à medida que eu mudo, aparece esse conjunto de informações que eu posso baixar no nível que eu quiser de agregação. Então, posso querer de escola a município, a Brasil, regiões, unidades federativas, tá? O que é muito importante nisso tudo é a gente, na verdade, é, sempre ter como base as notas técnicas, né? Então, são elas que vão orientar para a gente o que aquele indicador está fazendo, né? Como que ele é calculado, se um nível 1 ele é bom ou ruim. Então, isso tudo a gente encontra nessas documentações, tá? Bom, partindo para o microdados, né? Mudando a guia aqui, partindo para os microdados, eu tenho microdados de diversas bases, tá? Então, tenho de censo da educação superior, profissionais de magistério, o censo escolar, que ele é muito conhecido, né? Enfim, Enem por escola, Prova Brasil, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai baixar o censo escolar, tá? Então, clico em censo escolar, aparece aqui todos os anos disponíveis, né? Então, vem de 95 até 2019. E aí é importante, se a gente estiver trabalhando com os últimos anos, é sempre olhar se teve alguma atualização depois que a gente fez o download do microdado, tá? Então, basta clicar aqui e ele faz aqui o download, tá? Esse download eu já fiz, repara que é uma base muito pesada, então a gente acabou fazendo antes esses downloads, tá? Então eu vou, para esse mini curso, a gente vai baixar aqui, ó, o Censo Escolar 2019, tá? Vou descer um pouquinho mais. Vamos baixar também o SAEB 2017, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar essas duas bases de dados sem precisar programar. Então, essa primeira base, já fiz um download aqui, ele está fazendo, e vou fazer a mesma coisa aqui. Está dando o download, tá? Vou também aqui, na parte de resultados do IDEB, né? Que é a outra caixinha que eu abri, repara, ele tem aqui uma porção de formas da gente olhar o IDEB. Tá? Então, eu posso olhar o IDEB por escola, por município, por estados e regiões, né? Brasil, e aqui ele, planilhas do IDEB, né? E aqui ele tem provavelmente eles vão fazer um sistema aqui, né? Na verdade, é aquele sistema já disponível que você pode ir navegando e acompanhar os resultados, tá? Enfim, aqui tem as abas. Mas vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com esses microdados, e aí eu vou baixar aqui, voltando para o IDEB, vamos baixar aqui, ó, o ensino fundamental regular, anos finais, tá? Também é só dar um clique, ele baixa. E vamos baixar o escola também, né? E aí a gente depois vai vendo como trabalhar com esses dados, tá? Então, voltando para o PPT, tá? Eu separei aqui dois
dois arquivos de documentação que vem naquelas bases que a gente baixou, uma do censo escolar e uma do SAEB, tá? Então, por exemplo, o censo escolar, ele é uma contagem de escolas, tá? Mas não é por ser uma contagem de escolas que eu saio contando o número de linhas. Ele tem um documento que mostra como que você deve fazer essa contagem, tá? Eu estou passando aqui rápido, mas depois vocês podem ler com mais calma, tá? Mas tem aqui, por exemplo, se eu quiser contar o número de escolas, tá? Como é que eu faço? Então, eu tenho que pegar a quantidade de escolas através da contagem única desse cara aqui, né? Filtrando por essa variável, tá? Então, repara que se eu quiser contar matrículas, né, eu tenho que ir para a base de matrículas, mas se eu quiser contar quantas escolas tem, por exemplo, educação infantil, né, ou ensino fundamental, ou ensino médio, eu tenho que fazer uma série de junções entre bases, tá, e aplicar filtros, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode contar o número de escolas e como que a gente vai olhar para essas informações do censo escolar. Então, eu vou entrar aqui, olha, temos o microdados da educação básica, tá? É esse arquivo aqui que a gente baixou, tá? Microdados Educação Básica 2019. A gente descompactou, então ele está aqui, tá? E aqui sim a gente começa a brincar. Como? Eu tenho aqui anexos. Esses anexos, eles têm dicionários de dados, então vou abrir aqui um para vocês verem, tá? Aquela documentação que eu mostrei para vocês tem aqui no filtros, tá? É essa daqui. Já está aberta, não vou abrir. E tem o Leia-me, tá? O Leia-me, ele é muito útil para quem vai utilizar esses microdados com uma linguagem de programação. Então, com o Leia-me, né, os microdados da educação básica, e tem aqui uma série de instruções de como que você consegue abrir esses arquivos, tá, num software R, num SPSS ou num SAS, que são softwares estatísticos, tá? O SPSS e o SAS são pagos, mas o R ele é uma linguagem gratuita e está disponível na internet. Basta você dar um download, procurar. Tem muito material na internet sobre isso, tá? Então, percorrendo aqui o documento, ele vai mostrando a estrutura dos arquivos, quais são, né? Que tabelas auxiliares você tem, tá? E ele dá aqui um passo a passo aqui no R, por exemplo, de como você vai abrir. Então, você abre um novo script, né? Você copia os comandos e cola numa tela, bota o programa para funcionar e aí ele abre, enfim. Mas aí, enfim, é necessário um conhecimento de programação que não é o que a gente vai usar aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o Tableau, tá? Vou entrar aqui, ó, Tableau. Tableau Public. Repara o seguinte, eu tenho o Tableau pago, né? E o Tableau pago, ele vem com uma outra ferramenta que é de tratamento de bases de dados, tá? Isso daqui é para você produzir mudanças na sua base de dados para facilitar o seu uso no Tableau, né? Então, o que, que acontece? Essas ferramentas de visualização, o Tableau, o próprio Power BI, são muito boas, desde que você tenha uma base bem organizada e tratada, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora, ó, vou clicar aqui no Tableau Public, vou entrar nele e vou mostrar para vocês como que a gente vai ler os dados de escolas do censo escolar, tá? Então, o Tableau vai abrir agora. Então, agora, com o Tableau aberto, o que, que a gente vai fazer? Vou voltar aqui no
microdados, tá? As minhas bases estão aqui, ó, dados. Tá? Vou colar esse caminho aqui, só para ficar mais fácil. Então, repara, eu tenho bases de docentes, eu tenho bases da escola, eu tenho bases de gestor, tá? Tenho bases de matrícula e tenho bases de turma, tá? O que acontece aqui? Se eu quisesse trabalhar com docente ou matrícula, reparem que eu tenho mais de uma base para esses caras. Então, para trabalhar docentes e matrículas no nível Brasil, eu teria que fazer empilhar essas bases de dados, tá? E aí, nesse contexto, o Tableau Prep, que é aquele que eu mostrei para vocês pago, ele auxilia bastante, né? A outra forma seria usar os dados via algum software, né? Empilhar e devolver para o Tableau, tá? Agora, para fazer isso direto no Tableau Public, ele depende muito do processamento da sua máquina, tá? Então, vou trabalhar aqui com a base de escolas. Então, ó, o arquivo, voltando, ele é um arquivo do tipo arquivo de valores separados por vírgulas, então eu vou entrar aqui no Tableau. Isso diz para mim que ele é um arquivo de texto. Então, clico aqui para me conectar num arquivo de texto, tá? Vou colar o caminho, né? Ou posso ir por aqui, tá? Clicando aqui, ó, compêndio, até chegar no caminho, tá? E aí, quando eu entro na pasta que esses dados estão, eu encontro lá as variáveis, né? As bases de dados. Então, vou selecionar escola. Então, repara, ele já puxou automaticamente, sem fazer nada, quais são os campos dessa tabela escola, né? E se eu quiser entender o que são esses campos da tabela escola, basta eu entrar, de novo, naquele anexo, dicionário de dados e tabelas, clicar aqui, que ele abre um Excel com essas informações. Então, aqui eu tenho todas as informações que tem naquela tabela escola, tá? Inclusive, olhando por essas alterações aqui. Porque o que acontece? De um ano para outro, tá? O INEP adiciona variável nova ou faz alguma alteração de nomenclatura ou de definição, então tem que dar uma olhada nessa documentação também, ou até mesmo exclui alguns campos, né? Então, por exemplo, mostrando aqui, ó, eles retiraram essa variável água filtrada, que era a água consumida pelos alunos, e criaram água potável, né? Fornece água potável para os alunos. Então, enfim, são variáveis novas no censo, essas que estão marcadas de verde, tá? O que tem legal aqui, assim, de novo, agora com a questão da pandemia, a gente se pergunta muito sobre internet, né? As escolas têm internet, não têm internet, né? Como que as escolas estão, enfim. Então, tá aqui, olha. Eu tenho um conjunto de variáveis para saber se a escola tem internet, se ela tem internet para uso dos alunos, ou se é para uso administrativo, né? Para processos de ensino e aprendizado, ou se está aberto para a comunidade. Então, equipamentos que usam, né? E tem aqui também o tipo de rede que a escola usa. Se é cabo, wireless e cabo, se não tem rede, né? Ou até mesmo se a internet aqui é de banda larga. Tá? Então, vamos pegar aqui algumas dessas variáveis e mostrar lá. Tá? Então, olha só. Bom, eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês o seguinte. Que, na verdade, se eu quiser contar a quantidade de escolas, eu vou mostrar para vocês primeiro o erro e vou voltar aqui depois para a gente fazer esse ajuste, tá? O que tem a ver esse erro? Esse erro tem a ver com essa documentação, tá? Do uso de filtros, tá? Então, aqui no microdados da educação básica, né? A gente tem esse conjunto de filtros
E eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Tabela de escola. Se eu quiser calcular o número de escolas, eu tenho que contar o código da entidade, né, uma única vez, tá? E tenho que filtrar por isso, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui é numa linguagem SQL, tá? Que eles usam. É uma outra linguagem. Então, o que eu vou fazer? Tá? Então, antes de fazer isso, eu vou mostrar o Tableau para vocês. O que é o conceito do Tableau? Tá? O Tableau, eu não sei se vocês conseguem ver aqui na minha tela, ele tem uma linha aqui separando, tá? Um conjunto de variáveis aqui e um conjunto de variáveis aqui embaixo. Tá? Por que essa linha separa? Essa linha separa aqui dizendo basicamente o seguinte, olha, essa parte de cima eu vou chamar de característica, né? E essa parte de baixo eu vou chamar de... eles chamam de uma parte de fato, né? Que são variáveis que você pode fazer conta. Tá? E aí ele pode fazer umas leituras não muito inteligentes. Então, por exemplo, o código da entidade, que é o código da escola no INEP, ele colocou aqui como um número que eu posso fazer conta, mas não faz o menor sentido fazer conta dele. Né? É como se a gente calculasse uma média de CPFs. O que é uma média de CPFs? Né? Não significa nada. Né? Então, vou passar esse cara aqui para dimensões. Então, repara que ele apareceu agora. Dimensões e medidas. Então, vou passar o código da entidade para dimensões, né? E agora ele é uma característica da escola. Tá? Então, eu vou criar aqui, clicando em cima dele, vou criar um campo calculado que vai se chamar quantidade de escolas. Então, como é que eu vou criar isso? Bom, eu sempre tenho que ter uma quantidade, uma conta, né? Eu vou contar de forma única isso daqui. Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu entro nessa janelinha de fórmulas de cálculo, tá? Eu tenho aqui, ó, diversos tipos de cálculo, tá? Então, vou lá, ó. Tem número, o que ele calcula, tabela especial, enfim, tá? O que eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar aqui uma fórmula para eu contar. Então, eu vou botar count. E aí, ele dá uma explicação do que é aquela fórmula, tá? Ó, então, count dele conta o número de itens distintos de um grupo. E os valores null, né, que são nulos ou missing, não são contados. Ou seja, se tiver alguma escola que não tem a informação do código entidade, ele não vai contar. Ok? Então, olha, vou jogar aqui, count D, contar distintos, né? E isso vai ser a minha quantidade de escolas. Dou OK, tá? Ele aparece aqui embaixo como medida e já posso jogar para minha tabela. Então, agora é só arrastar. Então, isso daqui é para o total de escolas, né? Mas muitas vezes vocês querem ver por ou rede, né? Então, se quiser filtrar por rede, basta identificar aqui qual é a variável de rede. Então, eu quero ver, por exemplo, para as escolas municipais, né? Então, é a variável TP dependência. Vou pegar aqui, ó, dependência, arrasto, coloco todos os valores. Vou fazer até o seguinte, para ficar mais fácil, ó. Ela está como na parte de baixo, como medida. Eu vou transformar ela em dimensão. Vai ficar mais fácil de visualizar assim. Então, agora que ela está em dimensão, vou arrastar para filtros. Então, aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Que quando eu olho no censo escolar, eu tenho significado. Então, como eu quero municipal, vou filtrar só pelo número 3. Cliquei aqui, 3. Dou um OK. Então, agora eu já tenho ó, o total de escolas, né, municipais e as porcentagens e os totais de quantidade de escola que tem acesso à internet, né, para uso de aluno ou uso administrativo, tá? E vamos supor que a gente queira ver ainda por dependência, né? Por etapa. Então, agora sim, eu tenho que ir lá naquela documentação dos filtros,
na tabela de turma, porque a etapa está ou em turma ou em matrícula, mas lembrando que a gente fez a nossa junção com a tabela de turma, tá? Então, eu vou ver aqui, por exemplo, vou pegar aqui só as escolas dos anos finais, por exemplo, ó. Então, tem que selecionar essas etapas aqui. Então, ó, do 19 ao 24 e o 41, tá? Então, eu tenho que procurar a variável TP etapa ensino e filtrar nesses valores. Então, vamos lá. Etapa. Repara, ele está embaixo de novo, né? Então, ele está como medida. Eu vou clicar com direito, jogo para dimensão. Beleza, agora vai filtrar mais fácil, ó. Joguei para cá, aparece uma série de opções e a gente já sabe que vai de onde? Do 19 ao 24 e o 41. Então, ó, 19, 20, 21, 22, 23. Não tenho 24, então não clico. Vou lá para o 41. Cliquei. Ok. Então, agora aqui é o acesso à internet das escolas municipais de ensino fundamental anos finais. Ok? Então tá tudo aqui, né? Então, agora é um mundo para a gente brincar e tentar entender. Eu vou até botar aqui, ó, censo escolar. Ah, eu quero salvar essa visualização. Como é que eu faço? Clico aqui na parte de cima, né? Tem uma série de opções, tá? E E aí, o que acontece? Nessas opções, tem a janelinha aqui embaixo também, tá? Vou clicar em salvar. O famoso disquetinho, né? Que todo mundo conhece. Então, vou dar um nome aqui. Vou botar aqui investigando dados educacionais. Coloco em salvar. Aí, aqui já apareceu para mim, tá vendo? Ele já salvou no Tableau Public, tá? Na verdade, o meu login já está armazenado aqui. Mas lembra para vocês lembram que quando a gente entrou no site do Tableau Public, a gente tinha que fazer um login, né? Então, um login e senha. Então, quando a gente clicar ali para salvar, ele vai pedir aquele mesmo login e senha, tá? Que vocês fizeram no site. Então, é super simples. Ele vai salvar lá, né? Ele pega essa base, sobe a base, salva no servidor e abre um link para você na internet. Então tá aqui, ó, Tableau Public, tá? Aqui a gente fez o loginzinho da Companion, tá aqui salvo para vocês. Então vai ficar armazenado, todo mundo vai ver, tá lá na internet. Enfim, e aí você pode deixar depois bonito quanto quiser, né? Botar as modificações, enfim, entrando um pouco no site da Tableau, tem um conjunto de vídeos que são super didáticos e ajudam a entender um pouco mais essa ferramenta, tá? Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, vou voltar para o meu computador aqui e vamos olhar os dados do SAEB, tá? Então, microdados SAEB, que foi aquela pastinha que a gente baixou lá, né? Descompacto. Ele aparece um outro conjunto de informações. Eu vou até fechar aqui, ó, do censo escolar, para não confundir com o que a gente vai mexer agora, tá? Vou fechar também esse dicionário do censo escolar, tá? E vou olhar aqui o seguinte, olha, tem um conjunto de informações, tem um dicionário de dados, vou abrir aqui, tá? Tem um conjunto, ó, de leia-me e documentos técnicos, tá? Então, esses caras aqui dizem muito sobre como a base foi feita, né? Coletada, preparada, tá? Ele fala aqui da amostra, né? E fala das regras de publicação dos resultados, tá?
Então, vamos lá, prova Brasil, quais são as regras? Então, ele diz aqui quais são as variáveis que a gente tem que filtrar, tá? E fala um pouquinho mais também sobre a amostra. E aí ele tem fala um pouco também de mascaramento das bases de dados por causa do conjunto de informações que eles disponibilizam, né? Nem sempre eles identificam a escola, eles mudam aquele código INEP que a gente viu no censo escolar para um outro valor, para a gente não conseguir identificar a escola, porque provavelmente identificando a escola, identificando as características, né, do aluno, você vai conseguir identificar o aluno, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o dicionário de dados, ele tem um conjunto de tabelas, tá vendo? Então, tem informações do professor, informações do item, da escola, do diretor, né, dos alunos. Aí, do terceiro ano, eu tenho dois, né? Eu tenho o terceiro ano do ensino médio agregado e o terceiro ano do ensino médio escola. Aqui no índice, ele fala para a gente que se a gente quiser informações para estado, região e Brasil, a gente tem que usar esse cara aqui para o terceiro ano, tá? E se a gente quiser por escola, a gente vai usar essa outra tabela, tá? Então, eu vou pegar e eu vou fazer uma agregação de estado, região e Brasil. Então, vamos lembrar aqui o SAEB. O SAEB, ele tem... ele é feito, né, com uma parte amostral, né? Então, a gente consegue olhar aqui, tá? Voltando aqui para a tabela de aluno, né? Que na tabela de aluno, a gente tem, para cada aluno, informações da unidade da federação, código da região, né? Que município que esse cara está, se é interior ou capital, a dependência administrativa da escola que ele está, a localização, né? Se é urbano, se é rural, enfim, o turno, tem uma série de questões aqui, tá? Tem a proficiência em matemática e em português, tanto na escala já padronizada, quanto na escala SAEB, né? E tem um outro conjunto de indicadores aqui, ó, indicador de preenchimento de questionário, participação na prova, indicador para cálculo de proficiência de no mínimo três itens na prova, né? Então, tá aqui as variáveis, né? São as variáveis, aqui é o significado, tá? E vem junto, já nessa tabela, o questionário socioeconômico, tá? Então, em vez de eu trabalhar com a proficiência do SAEB aqui, eu quero investigar, por exemplo, se os alunos do terceiro ano têm computador em casa, né? Voltando para aquela questão da pandemia, de que os alunos têm ou não computador, como é que está se dando isso? Vamos captar isso aqui agora. Lembrando que essa base é de 2017, né? Quando sair o microdado de 2019, vocês vão conseguir fazer exatamente isso daqui, tá? Então, o que eu faço aqui? Vou pegar aqui, ó, dados, vou pegar uma nova fonte de dados, tá? Vamos primeiro ver aqui o seguinte. Ele está na pasta de dados e ele está como arquivos separados por vírgula, tá? Então, vou aqui, ó, dados, nova fonte de dados. Como é um arquivo separado por vírgula, vou em arquivo de texto. Clico aqui, aí eu vou colar o caminho já, né, da minha base de dados. E vou pegar essa base aqui, ó. TS aluno 3EM AG. Tá? Então, cliquei aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, puxei a base e não aparece aquelas variáveis que a gente viu no dicionário. Ah, então o que a gente vai fazer? Clica aqui e a gente vai falar o seguinte, olha, as minhas tabelas já vêm com nomes de variável. Então, vou clicar aqui, ó. Os nomes de campo estão na primeira linha. Cliquei. Ah, mas olha só. As variáveis aqui estão esquisitas. Então, aqui é ID, prova, está separado, né? Brasil, vírgula, ID. Então, vamos ver como é que ele está separando as colunas? Clico aqui de novo.
propriedades de arquivo de texto, tá? Aqui tem outro, ou seja, ele está separando por underline. Então, vou clicar aqui, vou separar por vírgula. Bom, agora sim, ele separa para a gente as variáveis. Fecho aqui, tá? Vamos clicar aqui numa nova planilha, tá? Essa é a primeira opção aqui. Como eu não quero juntar nada, eu não vou clicar ali na base, né? A gente poderia juntar esses dados com alguma característica do censo escolar, por exemplo. Bom, agora que ele fez a leitura aqui, a gente vai se preocupar com o seguinte, olha, repara aqui, ó, a linha que eu falei, né? Então, daqui para cima, ele chama de dimensão, daqui para baixo, ele está chamando de medidas. Então, lembrando que eu posso ter medidas na dimensão da medida, simplesmente porque o Tableau não identificou que aquele número é uma característica e não um número que a gente possa fazer conta, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou entrar aqui e vou olhar primeiro quais são as variáveis que eu tenho que me preocupar para poder fazer a análise de dados. Então, ó, ID situação censo 1, tá? Essa é a primeira variável. Vou voltar aqui para o Tableau, né? Situação censo. Olha, ele está embaixo, ele não entendeu que isso é uma dimensão. Então, eu clico com direito, jogo para a dimensão, arrasto para o filtro. Então, tá lá. Já fiz o primeiro filtro. Tá? Agora, eu vou voltar lá na documentação, e aí ele vai explicando, em decorrência dessa consistência, a estudantes que responderam, mas não tiveram respostas consideradas, né? Então, a outra variável que eu tenho que colocar aqui, ó, é ID situação censo, né? Já foi, na verdade. Aí, descendo mais um pouco, eu tenho que colocar a IN presença prova, tá? Então, assim, lendo isso daqui, você verifica que são as variáveis que a gente tem que colocar para poder filtrar. Então, IN presença prova. Voltando para o Tableau, presença prova. Ele também está na parte de baixo, então clico com direito, né? Dimensão, tá? Ele muda de cor, né? Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Quando ele está como medida, né? Ele fica verde, quando ele passa para a dimensão, ele fica azul, tá? Então, arrasto para o filtro de novo, marco 1, tá? Então, vou lá, marquei as duas variáveis que ele fala, ó, IN situação censo 1 e IN presença prova 1, tá? Beleza, então vou olhar aqui, ó, no questionário, o que mais que eu tenho? Vamos ver aqui, ó. IN preenchimento questionário, ou seja, esse cara aqui eu vou botar também. Por quê? Esse cara daqui é um cara que respondeu o questionário pelo menos parcialmente, tá? Então, tem muita gente que faz o Enem, não preenche o questionário socioeconômico, né? Ou não faz a prova e está lá marcado, ou a prova, ou ele responde e não é considerado, né? Então, a gente vai aplicar esse filtro aqui, ó. IN preenchimento questionário. Então, vamos botar aqui, ó. IN preenchimento questionário. Ele está também como medida, vou jogar para a dimensão. Jogo aqui. 1. Ok. Tá? E tem também, ó, o IN presença prova, se ele foi, se ele estava presente ou não na prova, né? Então vou jogar esse cara também, ó. Converter em dimensão, ó, era verde, ficou azul.
Jogo para cá, 1. Marquei, filtrei. Beleza, agora a gente pode brincar. Tá? O que acontece aqui? Ó? Eu vou jogar aqui. Ó. Esse último carinha aqui vai me dar a contagem de alunos. Tá? Só que o que acontece? Como isso aqui é uma amostra, na verdade, isso aqui é o tamanho da sua amostra. Tá? Só que, como é o tamanho da amostra, para a gente considerar as questões, na verdade, a gente não vai usar essa contagem de alunos. A gente tem que usar essa contagem de alunos através do peso. Né? Então, significa o seguinte, que um aluno, a resposta de um aluno vale por mais de um aluno. Tá? Então, tanto faz aqui ó, o peso de matemática ou português. Vou pegar esse cara aqui, tá? Vou jogar aqui, vou fazer o seguinte, ó, ele está como variável, como string, né? Como cadeia de caractere, tá? Então, eu posso fazer duas coisas. Eu posso dar 2 cliques aqui, voltar nele. Então, vou ver na lista dele aqui qual é, ó, o peso. Vamos lá. Peso aluno de matemática. Então, eu vou chamar ele de um número decimal, tá? Clico aqui para voltar de novo para a tabela. Vamos ver o peso aqui, ó. Erro, proficiência. Vou voltar um pouquinho mais. Peso aluno, ó. Esse cara aqui. Vamos ver como é que ele tá. Atualização. Vamos ver se ele leu. Né? Vamos ver se ele identificou que isso é um número. Né? Então, ele estava lendo isso daí como uma string, como se fosse palavra. E não é palavra, é um número. Então, a gente vai identificar agora se esse cara aqui está como número. Né? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bom, então o que acontece? Aqui, agora ele entende que isso daqui é um número, né? Posso voltar e fazer conta. Então, vou voltar aqui, ó, planilha 2. Tá? Ele vai processar na planilha, né? Ele reconheceu que é uma nova base. Bom, agora com a base já tratada, né? Se a gente pegar aqui, ó, o peso do aluno, ele já faz para a gente a conta. Olha, então, eu tenho que usar para esse tipo de base, que é amostral, na verdade, o peso, né? E não a contagem de observações, como a gente fez no censo escolar, né? Então, vou voltar aqui, ó. O questionário socioeconômico do SAEB, né? A gente tinha selecionado aqui a pergunta, olha, na sua casa tem computador? Que é a questão 13, né? Então, vamos pegar e fazer o seguinte, olha, cadê a questão 13? Está aqui, ó. Questão 13. Então, na sua casa tem computador? Então, tem nulo, A, B, C, D e E. O que são essas opções? A gente volta lá para o arquivo e tem aqui, ó. A opção A é não tem computador. Então, olha, vou copiar aqui, não tem. Volto para lá, clico com o direito, ó, editar alias, falo, não tem. O que é o B? Olha, o B é sim, 1. Então, vou lá, copio, clico aqui com o direito, de novo no editar, Ctrl V, sim, 1. E vou fazendo esse processo até acabar. Sim, 2, né, para o C, vou aqui, agora eu vou lá para o D, ó, o cara que tem, opa, é o cara que tem 3, então vamos lá, tá? Para o E, que é o último, o cara que tem 4 ou mais computadores, tá? Como isso aqui é uma base amostral, esse cara aqui é sem informação. Então, vou editar aqui ele como sem informação. Tá? Como isso aqui é uma base amostral, né? O ideal é a gente trabalhar sempre com porcentagens.
tá? Então, ó, vou clicar aqui na variável, que é a soma do peso, está nesse card aqui, aparece as opções, eu vou clicar aqui, ó, em percentual do total. Aí eu vou dar uma formatadinha aqui, ó, deixar com uma casa decimal só, tá? Vou tirar, vou deixar com nenhuma, né? Tá lá. Então, ó, posso ordenar aqui, ó. Então, aqui é um pouco brincar também com essas coisas. Então, por exemplo, 37% dos alunos do terceiro ano que fizeram o Enem não tem computador em casa, né? E apenas 2% tem 4 ou mais, né? Então, enfim, ó, 43% tem apenas um, tem aquela questão de compartilhar computador em casa também, né? Enfim. Mas será que, por exemplo, isso é igual por cor ou raça? Vamos ver aqui. Qual a variável de cor ou raça? Ó, é a variável 2. É questão 2, ó. Então, eu vou na questão 2. E posso cruzar isso por cor ou raça. Tá vendo? E vamos botar lá, ó, o A. Vamos descobrir o que é cada uma delas. A é branca. Então, A. De novo, passar aqui em cima, clicar com direito. Ó, branca. Ó. A B é preta. A B. Clicar com direito. Opa, dei 2 cliques ele acabou filtrando. Mas eu dou o famoso Ctrl Z, né? De volta. Então, o B é preta. Tá? Posso ir aqui também, tá? Posso clicar aqui com direito. E lá eu posso fazer toda essa modificação também, ó. C é parda. C é parda. A D é amarela. Amarelo. Né? Indígena. Indígena. E não quero declarar, que é F. Não quero declarar. E sem informação. Ok? Então, eu posso ver o seguinte, olha. Vou botar aqui, ó. Vou botar o total também de colunas, né? Então, esse percentual já está fazendo 100% para cada uma das cores, né? Ou raças. Então, repara que dá para ver aqui o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, branco, perto do preto e do pardo. Vamos lá, ó. Vou botar aqui o amarelo, indígena, né? Então, só clico e arrasto, tá? Então, é super fácil, né? Então, olha só, quando eu pego dos que não têm computadores em casa, né? Olha, quase um quarto dos brancos não tem, né? Mas já para pretos e pardos é quase a metade, né? Então já começa a poder tirar insights dessa base de dados, né? Então eu posso fazer isso para a pergunta do tem computador, né? Eu posso perguntar se o cara, ó, vamos ver aqui, ó, se a mãe, sua mãe, você vê se sua mãe ou mulher responsável por você lendo, né? Sim ou não? Então é questão 21, vamos lá. Questão 21. Posso pegar e arrastar para cá, ó, substituir na questão 21. Então, eu sei que o A, vamos lá, o A é sim, o B é não. Então, eu posso ir substituindo e tentar encontrar insights daqui, né? Mas eu vou voltar e eu vou deixar a pergunta 13 lá, que é o do computador em casa. Tá? Então, beleza, estou feliz com essa daqui, ó, Saeb. Vou salvar. Então, basta clicar no disquete, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou public. Deixa eu ver se eu. Aqui é gerenciar o perfil.
Apresentação. Salvar como? Deixa eu... posso deslogar aqui, ó. Aqui, ó. Sair. Então, sair. Tá? Então, sair. Agora eu quero salvar. Então, vou salvar, lembrando que ele vai salvar no Tableau Public, né? E aí aparece aquela senha, login e senha que eu falei para vocês. Tá? Dados, arroba, fazer logon. E aí ele automaticamente salva, né? E joga lá para a internet. Então, vai aparecer aqui a janelinha, ó. Salvar o título, né? Você pode salvar com o mesmo nome que já estava salvo, ou você pode mudar um nome, sei lá, né? Sei lá, dados educacionais, censo e Saeb, né? Enfim. E aí ele vai salvar automaticamente esse arquivo, né, na nuvem. Tá? Ele está fazendo a leitura aqui, vai salvar. Ó, agora ele tem já duas exibições, que são as duas planilhas que a gente criou, e vai fazer o envio lá para o servidor. Tá? Então, vamos esperar esse tempinho aqui. Tá? E lembrando que, como é a versão pública, quando esse arquivo subir para a nuvem, né, todo mundo vai poder acessar. Né? A gente fez aqui correndo, tentou fazer alguma coisa, mas é legal a gente brincar com formatação, ele também faz mapa, né? Acho que na próxima oportunidade a gente pode mostrar um mapa para vocês, tá? E, e também ele integra com R, com Python, então quem sabe mexer com R, com Python, ele faz essas integrações, né, de forma fácil. Então, é uma ferramenta bastante fácil de mexer, né? Porque ela é didática, ela é intuitiva, ela, se a gente parar para pensar, eu usei apenas um comando, né, de fórmula, que foi a criação lá da contagem única de escolas do censo escolar, né? Que aí também ele não, não soube, né, fazer essa conta sozinha, mas também tem um jeito de fazer. Então, assim, é super trivial. Ó. Então, ele já entrou na minha conta, já salvou aqui a pasta, né? E aí eu posso brincar aqui. Né? Tá aqui a pasta. Posso editar aqui, ó. Clicar e editar essa visualização online, tá? Então, posso brincar aqui também, ó. Sem ter eu posso estar num outro computador sem o Tableau instalado e começar a brincar aqui, ó. Então, vamos lá. Qual era a pergunta que a gente tinha visto lá? Era a 21, né? Então, a gente pode voltar para lá. Ó, 21, arrastar. Então, a partir do momento que a gente subiu com essa base pública, a gente pode ficar brincando com ela, tá? Posso salvar aqui? Eu não vou salvar, não, né? Vou fechar, mas... Enfim, dá para ficar brincando online. Então, não necessariamente você tem que ter o Tableau aqui na sua máquina, né? Bastou subir a base e criar um pouco aqui, tá? Só vou num detalhezinho aqui embaixo, que é editar detalhes, tá? Eu posso fazer um ajuste a mais aqui, que é mostrar as planilhas da pasta de trabalho como guias. Eu salvo, tá? E aqui agora sim vai aparecer as duas planilhas que a gente criou, tá? Bom, gente, é um pouco isso aqui, trabalhar com o Tableau Public, tá? Então, gente, isso aqui era um pouco de informação, de uso de dados que eu queria trazer para vocês, dizer que para a gente brincar com dados não precisa de nenhuma programação, não precisa nada disso, dá para a gente começar a brincar de ser
jornalista e cientista de dados apenas com alguns cliques, mas tomando cuidado com essas metodologias, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, agradecer também ao pessoal do Geduca, né? A Camila, a Marta, o Antônio, que conversaram muito comigo, e deixar aqui um abraço para todo mundo, e quem quiser entrar em contato, manda um e-mail, a gente está sempre disposto a conversar, tá bom? Obrigado e boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou Marta Vancini, né, editora pública da Geduca, e estou aqui para apresentar essa sessão de perguntas, essa sessão ao vivo com o Roberto. Né, eu acho que a gente viu esse curso, né, que trouxe uma série de informações e enfim, uma série de novidades aí para quem quer se aventurar no mundo do jornalismo de dados, né, no campo da educação. E agora nós temos algumas perguntas aqui, algumas perguntas da plateia e algumas coisas que eu gostaria de aprofundar com o Roberto. Bem-vindo todos. Oi, Roberto. Como é Ô, que você está? Marta, Tudo bem? obrigado. Tudo bem aqui. Agradecer essa oportunidade, né, de estar com pessoas assim nessa área tão importante para a sociedade, né? Então, poder contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês dá sempre uma satisfação. Nós que agradecemos, né? Falar de dados é uma coisa muito importante para a gente e cada vez mais, né, o jornalismo se apega aos dados, usa os dados, né, para a gente mapear a realidade e com a quantidade de informações que já existem na área da educação, isso é uma habilidade essencial, eu acredito, para qualquer jornalista. E aí, eu queria trazer uma pergunta para você, só para a gente começar. Você trouxe todo um mapa, né, de como entrar, começar a mexer com os microdados, né, baixar, usar o Tableau. Qual seria o primeiro passo? Né? Vamos supor, eu nunca fiz isso. Qual é o primeiro passo para um jornalista entrar e usar esses microdados? O que você recomenda? Então, Marta, eu acho que o primeiro passo todo jornalista tem, que é a curiosidade, né? Então, quando a gente é curioso, a gente corre atrás para descobrir essas coisas novas, né? Assim, na área de ciência de dados e de dados em geral, tem muito site, tem muito material na internet, sabe, que ajuda a propagar esse conhecimento de estatística, né? Então, o próprio YouTube tem diversos canais de como você deve olhar a estatística, né, de forma simples, né? Mas assim, esforço, tá? Também não é mágica. Então, tanto software quanto estatística, né, quanto conhecimento de base de dados, exige de fato um esforço muito grande para a gente se aproximar, né? Para se aprofundar. Mas tem muito material no próprio YouTube, então, assim, no próprio YouTube você consegue encontrar muita coisa legal, tá? Agora, eu só queria fazer um comentário que, sim, né, os jornalistas estão cada vez mais usando dados, mas nós, estatísticos e cientistas de dados, estamos cada vez mais tentando fazer com que esses dados sejam vistos de uma forma mais didática possível, né? Então, essa integração para vocês de uso de dados é importante, mas para a gente também, né? Como comunicar esses dados, como que a gente transforma algumas metodologias que são um pouco mais complexas de uma maneira mais fácil, né? Então, é uma via, na verdade, de mão dupla. Ok. No caso, você falou que existem vários tutoriais, né, vários, enfim, materiais no Uhum. YouTube. Agora, com relação ao Tableau,
Public, né? Existe algum tutorial específico? Essa é uma pergunta do Antônio Góes, né? Ele quer saber se existe, o que você recomenda para a gente ter um caminho certeiro, que muitas vezes você entra no YouTube, começa a olhar, enfim, a gente acaba se perdendo quando não conhece o caminho, né? Você Não, sugere algum legal. tutorial? Tem. É que é o seguinte, a ferramenta, você tem que se adaptar à ferramenta. Eu trouxe o Tableau Public, eu não tenho nenhuma ligação com a Tableau, tá? Deixar já isso aqui claro, não sou revendedor nem nada, mas é uma ferramenta que tem diversas no mercado, né, de uso de dados, mas é que eu acho mais intuitiva, tá? Para a gente começar a mexer com dados, né? E a parte do Tableau Public e do próprio Tableau tem muito material no site da própria Tableau. Tá? Então, até um determinado nível de conhecimento ou no nível de dificuldade desse tutorial no site, você encontra o material em português, tá? Mas para uma dificuldade maior, assim, aí o material já não tem traduzido. Mas no próprio site da Tableau, eles mostram muita informação, desde o zero, né? Como é que eu olho para o Tableau, como é que eu posso botar uma base de dados, né? Como é que eu posso tratar o dado, criar algoritmo, tá? Então, no próprio site da Tableau tem essas informações. E uma coisa legal também é, quem é curioso, você pode entrar naquele site do Tableau Public e baixar essas pastas de trabalho. E pode ver como é que foi feito também, né? Roberto, ainda tem outra pergunta. Acho que tem algumas pessoas querendo entrar nesse mundo. A Beatriz Luzia, de Campos Manoque, ela pergunta o seguinte: se você tem alguma indicação de curso livre e introdutório, de preferência gratuito, para análise de dados? Olha, tem diversas plataformas aí, ainda mais com essa onda da pandemia, né, de todo mundo fazer curso EAD, diversas plataformas abriram para curso gratuito, tá? Tem a Coursera, que você pode se inscrever como ouvinte, e lá você pode encontrar curso de Python, de R, de Tableau. Tem que dar uma pesquisada lá nos cursos, mas tem desde integração de bases de dados, como você preparar um dashboard, né? Quais são as boas práticas disso tudo. Então, no Coursera você pode assistir como ouvinte, no YouTube também tem muito material que ensina isso. Agora, por exemplo, se você for investir numa linguagem de programação como o Python ou R, basta dar um Google que se encontra muito material assim de, de exemplo, né? Porque o que acontece? O pessoal da ciência de dados, né, não tem utilizado mais currículo para promover seus trabalhos. Eles têm elaborado portfólios estão disponíveis aí no GitHub, na internet. Então você encontra muito tutorial de muita gente interessante, desde dados da educação até usando dados, por exemplo, do Spotify, né, ou do YouTube, de redes sociais. Então tem muito exemplo legal aí. Bacana, Roberto. Agora sim, você trouxe dados que são dados que estão ali no INEP, né? Quer dizer, é só a gente entrar no site do INEP e baixar esses dados, mas a gente tem que saber ler, né? Tem que saber entrar naquilo e usar esses dados. E aí me chamou a atenção na sua aula que você falou várias vezes do Leia-me, da importância de atentar à metodologia. Quer dizer, por que isso é importante? E eu queria, além de você comentar por que isso é importante, eu gostaria que você falasse o seguinte, por exemplo, às vezes os releases, eles chegam com uma informação pronta, né? Então, vem lá, sei lá, X%, já vem uma análise do indicador, do dado. Se a gente se apropriar, se a gente ler, se a gente compreender essa metodologia,
a gente é capaz de mudar um pouco e de enxergar coisas que pode ser que não estejam ditas no material oficial. Isso é uma ferramenta importante para o jornalista, né? Se a gente. Você entende meu raciocínio? Entendo, olha, o primeiro ponto da sua pergunta é a metodologia é super importante. Eu acho que isso não tem como a gente fugir. Primeiro que ali tem o passo a passo, né? É como se fosse uma receita de bolo que a gente precisa seguir para poder fornecer os dados corretamente, né? Então, aquele material do Leia-me, do censo escolar, por exemplo, ele é um material que orienta a gente a chegar nos dados que são fornecidos pela sinopse, né? Então, o censo é amostral, mas para você chegar nos dados que eles divulgam, você tem uma série de regrinhas e eles disponibilizam isso, né? No caso do SAEB, você tem uma base amostral, né? Então, você tem que se preocupar com a metodologia, porque quando você começa a trabalhar com amostra, você começa a fazer inferências de uma certa população, né? E o dado vai te dar esse número, não importa o filtro que você faça. Mas se você não fizer cuidados quando estiver trabalhando com essa parte de amostragem, né, você pode fazer uma inferência sobre uma população tão pequena que, na verdade, o dado não é representativo. Né? A gente não poderia fazer aquilo porque a metodologia disponibilizada não permite fazer aquilo ou permite fazer com algum conhecimento maior de estatística. Né? Então, por exemplo, eu quero saber informações de meninas negras da população da área rural do Piauí, por exemplo. Você entra num universo tão pequeno que a sua amostra não está preparada para fazer aquela divulgação. Então, é importantíssimo você sempre se atentar aos microdados ao Leia-me, né? Na parte de indicadores, né, a sua preocupação com isso, sim, eu acho que cada vez mais que você conhece um determinado tema, né, mais você vai ter propriedade para falar sobre eles. Então, você começa. Que é o seguinte: essa entender os indicadores e entender todo esse universo, na verdade, são perguntas que a gente vai se fazendo, e a partir do momento que a gente faz essas perguntas e entende, a gente vai chegando em novas perguntas, né? E aí o nosso conhecimento vai aumentando, tá? Então, acho que sim, quanto mais você conhece de uma determinada metodologia, a gente vai poder conhecer mais e tirar mais insights também, né? Acho que essa associação ela é bem forte. Ok. Eu queria trazer aqui agora na verdade, é um pedido de ajuda, tá? Com relação à nota do IDEB, né? Não sei se você vai poder ajudar a Ana Laura Baldini. Ela diz o seguinte: a escola em que trabalho não recebeu a nota do IDEB. Consta na plataforma que não atingiu o número de participantes. No entanto, a frequência estava normal nos dias das avaliações. Inclusive, intensificamos a comunicação com os alunos. Não entendi isso. Como assim sem nota do IDEB? O que pode ter acontecido com essa escola? Né? Porque isso também é uma coisa que às vezes acontece quando a gente está fazendo matéria, entendeu? Você às vezes quer identificar uma escola e você não acha ali o IDEB. O que pode ter acontecido? É possível a gente Então, pensar? sim, é possível não ter, é possível ela ter resultado e o resultado não ser divulgado, tá? Então, por exemplo, naquela planilha que eu mostrei do SAEB, né? Tinha o SAEB que a gente usava para agregações e tinha o SAEB que a gente usava para a escola. Por que acontece isso? O INEP, quando faz o IDEB, né? Quando ele faz a avaliação do SAEB também, ele coloca uma série de regras que são necessárias seguir para poder disponibilizar. Então, provavelmente, a escola dela não se... Não, quer dizer, não é que
seguiu, né, as regras, mas não atendeu alguma dessas especificações. Então, tem, por exemplo, um número mínimo de alunos que tem que fazer a prova para ter o resultado divulgado. Então, pode ser que não tenha atendido, né? Ela pode ter entrado em diversos casos aí, eu não sei dizer qual é o da escola dela, né? Mas eu acho, inclusive, que o INEP tem um momento aí que, quando você disponibiliza os dados do SAEB, você pode recorrer a esses resultados, né? Não sei se eles fornecem o motivo de não ter participado, tá? Mas essas escolas, quando elas são consideradas para o indicador, né, de uma agregação maior, ou uma UF, um, o Brasil, ou grandes regiões, essas escolas aparecem na base, mas elas não têm o código da escola, né? Elas têm uma máscara em cima desse dado. Tá? Ok. E aí, Roberto, tem uma pergunta assim que eu acho que é super importante para a gente, né? Que está o tempo todo tentando, pelo menos, mexer com os dados. Que tipo de erro você enxerga? Quais são os erros mais comuns que os jornalistas cometem quando eles querem se aventurar pelo mundo dos dados? Né? Você já viu alguma coisa forte ou muito gritante assim? Assim, a gente acaba sempre encontrando, né, alguns pontos, né, desse tipo que você está falando. Eu acho que o mais clássico de tudo é quando a gente se depara com um gráfico, né? Ali, às vezes você tem um tipo de gráfico que é série temporal e está feito de uma outra forma. Mas acho que o que mais aparece para a gente gritante em gráfico é um pouco a escala, né? A escala do gráfico, né? Eu acho que isso é muito comum, tá? Você ter, por exemplo, uma diferença lá, um indicador com, vamos supor, taxa de analfabetismo, né? Um com 15 e outro com 7. Aí o 15 está com uma barra gigantesca e o 7 com uma barra minúscula. Então, tem muito erro disso, né? Que é não usar a escala corretamente, tá? A gente vê também, às vezes, um desconhecimento na hora de divulgar muito. Agora a gente vê, né, que é época de eleições, né? As margens de erro. Às vezes ali você tem a margem de erro, por exemplo, numa unidade que não é a que deveria se mostrar, né? Por exemplo, você está falando em pesquisa eleitoral, em pontos percentuais e botam em porcentagem ou não sabem mostrar muito bem. E eu acho que a parte de indicadores também, ela é muito importante para você conhecer, para saber que forma que você pode chegar, né? Um exemplo clássico aqui é o IDEB, a gente falando do IDEB. O IDEB, ele é um indicador que é um produto entre o indicador de rendimento, né, e a nota média padronizada. Então, é a multiplicação desses dois indicadores. Então, se eu faço IDEB no nível da escola, né, como ele é um produto, para eu subir para um nível que seja o F ou seja Brasil, não basta fazer a média, eu preciso recalcular. Tá? Então, às vezes, você encontra um pouco assim a média do IDEB, mas na verdade você queria comparar com alguma região. Então, por exemplo, a média das escolas do IDEB do Rio de Janeiro, ela não resulta no IDEB do Rio de Janeiro. Né? Então, como é que você mostra que isso é diferente? Então, você precisa conhecer um indicador. Né? E acho que outro exemplo legal também é o que foi adotado pelos meios de comunicação nesse período de Covid, que logo no início tinha todo dia no jornal você encontrava ali o número de mortes subindo, descendo e tal. E, enfim, e esse tipo de análise, na verdade, você teria que fazer com média móvel, né? Então,
depois de um certo tempo, os meios de comunicação adotaram isso. Então, acho que isso ilustra um pouco a importância da gente conhecer dado, o tipo de dado que a gente está usando, né? Que metodologia que a gente deve aplicar, sabe? Então, é importantíssimo conhecer metodologia, conhecer o indicador, para poder não cometer erros desse tipo. Ok. Então, antes, bom, queria agradecer o Roberto, né, por estar aqui com a gente, por ter montado esse mini curso para a gente, para os jornalistas. Isso vai ficar disponível, as pessoas vão poder assistir. E eu queria trazer a informação, talvez até você ainda não saiba, Roberto, mas aqui na Geduca nós estamos querendo fazer um curso mais amplo, tá? Sobre dados, uso de microdados para jornalistas de educação, e a gente está contando com a sua parceria, ok? Então, Não, legal esse convite. Eu tenho conversado um pouco também com vocês da Geduca. Vai ser um prazer, assim, poder ajudar um pouquinho. Mas ok. olha, eu vou aprender muito a contar a historinha também com dados com vocês. Eu acho que a gente pode fazer o intercâmbio aí. Vai, com certeza vai ser rico e vai ser legal para todo mundo, ok? Então, com Legal. isso, a gente encerra essa sessão, né, do quarto Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, agradecendo a audiência de todos, o pessoal que nos acompanhou no curso e nas outras sessões, e fica o convite para que vocês continuem assistindo às mesas, e na sexta-feira também vai ter um curso sobre Fundeb, ok? Todo mundo convidado. Um abraço e até mais.